Olá, galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca ACAF, certo? É uma banca que só faz concursos em Santa Catarina. Não vi concursos para outros estados. Então, essa galera toda que vem me solicitando para fazer análise dessa banca, certamente pretende fazer ou concurso em Santa Catarina, para o pessoal que pretende morar lá na terra do nosso grande Guga Kirten, certo? Ou que já mora lá mesmo, né? O pessoal lá da Santa Catarina, né? Faz muitos anos que eu não vou lá, mas as praias são lindíssimas. Vamos lá. Interpretação de textos. Muito tranquilo, muito tranquilo. O que eles mencionam muito é intertextualidade. Intertextualidade, isso eles mencionam muito. Cara, o que é intertextualidade? É a relação entre textos. É a relação entre textos, certo? Então, quando um texto menciona outro, quando o autor de um texto está escrevendo um texto, faz referência ao outro, reproduz um fragmento de um outro. Essa reprodução não precisa nem ser integral, basta reproduzir uma parte. Às vezes fazer uma pilhéria, uma gozação, uma brincadeira. Então, quando você reproduz uma parte de um fragmento de um texto, de um ditado popular, por exemplo, quem com ferro fere, com ferro será ferido, de repente você muda. Quem com ferro fere, com ferro será. Uma ferrada na cabeça. Tal. Mudou, mas você identifica, não, isso aqui é um ditado popular. Isso aqui é um fragmento de ditado popular que ele foi modificado no fim. Isso aí é, é, é um exemplo de intertextualidade. Tá? Então já existia um texto e você pega um fragmento daquele texto e insere no seu texto, né? Então, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Aí você muda alguma coisa, fica com sono quem cedo madruga. Então você não precisa nem ser uma reprodução total. Se você, lógico, se você reproduzir né, na totalidade, obviamente que vai caracterizar a intertextualidade. Mas basta a representação ou a reprodução de um fragmento de um texto. Você pega um fragmento de qualquer uma frase que ficou conhecida pelo uso de alguém, né? A frase famosa, por exemplo, Churchill, que a democracia é o pior sistema político do mundo, com exceção de todos os demais. Aí você pega, ou você menciona integralmente, ou você reproduz isso aí com uma parte. É exemplo de intertextualidade. Análise morfossintática. Gente, isso é o que eles mais. O estilo mais preponderante dessa banca. Eles pegam um texto e vão tecendo comentários morfossintáticos. O termo X exerce a função de sujeito do verbo Y. O verbo Y concorda com o sujeito X. A crase provém a preposição a que ocorre nessa crase, essa preposição a vem da regência do verbo tal. E assim vai. Então são vários comentários morfossintáticos. Muita questão nesse sentido. Muita questão nesse sentido. Então, são comentários morfossintáticos que envolvem concordância, regência, crase, identificação de classes gramaticais, identificação de funções sintáticas, identificação de classificação de orações, a parte de classificação de orações, enfim. Independentemente das classes gramaticais, também a gente encontra questões de classes gramaticais isoladamente. Então você pega uma questão só de classes gramaticais. Aí o cara pergunta se é substantivo, se é adjetivo, se é advérbio, se é pronome, se é conjunção. Então, eles gostam disso, desse assunto. Crase. Muitas questões de crase. Muitas questões de regência. Concordância. Tá? Concordância verbal, concordância nominal e flexão verbal. Uma coisa que eu gostaria de falar, uma coisa interessante, que concordância verbal não é a mesma coisa que flexão verbal. Mas eles botam num bolo só. A concordância verbal, por exemplo, se a gente falar a gente fizemos o trabalho, é um erro de concordância verbal. Né? A gente, que é um pronome de tratamento, leva o verbo para a terceira pessoa.
Então, certo é a gente fez. Isso é um erro de concordância. Mas a forma verbal fizemos existe. Não é um erro de flexão. Eu fiz, tu fizeste, ele fez, nós fizemos. Então, fizemos existe. Só não está concordando com a gente. O fizemos concorda com o pronome nós. Então, isso é um erro de concordância. Tá legal? Agora, por exemplo, eles exporam o trabalho. Eles exporam o trabalho. Não é um erro de concordância, é um erro de flexão. Porque exporam simplesmente não existe. Né? O verbo expor se deriva do verbo pôr, eu pus, tu puseste, ele pôs, pusemos, pusestes, puseram, puseram, expuseram. Então não é um erro de flexão, até porque exporam, aí você fazendo uma analogia com cantaram, venderam, partiram, o cara tentou usar a terceira pessoa do plural do verbo. Ele tentou usar. Só que né, concordando com o pronome eles, ele tentou usar o verbo na terceira do plural concordando com o pronome eles. Mas isso caracteriza um erro de flexão. Tá? Então, a flexão verbal é o verbo conjugado erradamente. Tá? Ele interviu. Tá? Isso está errado. Ele interveio. Ele tentou usar, ele viu, ele partiu, ele tentou usar o verbo intervir concordando com o pronome ele. Então não é exatamente erro de concordância, é um erro de flexão. É porque na realidade a terceira do singular, o verbo intervir deriva-se do verbo vir, ele veio, ele interveio. Então, mas eles colocam isso tudo aí, tá, como erro de flexão e erro de concordância, como se fosse uma coisa só. Vocês vão ver isso comigo. Tá? Também outro assunto que eles cobram muito é a parte de pontuação. Vamos lá. Parece discurso batido esse de privilegiar. Esse, gente, esse está se referindo ao discurso batido. Esse discurso de privilegiar, esse é sujeito de parece. O sujeito não está elíptico. Ah, Rosenthal, mas a palavra discurso não está elíptica. O pronome esse está se referindo ao discurso. Tá? Como a gente já usou discurso aqui, parece discurso batido esse de privilegiar, o pronome esse está se referindo ao elemento mais próximo. Então, o sujeito do verbo parecer é o pronome demonstrativo esse, não é um sujeito elíptico. Então, a letra A está fora. Legal? Letra B. Em os supera, tá? Vamos lá. O termo em destaque, que é o pronome os, é o pronome oblíquo os, retoma guarda-costas. Vamos lá. De privilegiar os alimentos, mas o fato é que até o momento nada os supera. Nada supera quem? Nada supera esses alimentos de origem vegetal na posição de guarda-costas do vizinho. Então, na realidade, o pronome oblíquo hoje não está se referindo a guarda-costas, mas a alimentos de origem vegetal. Você vê, olha lá, uma questão. A letra A, ele pergunta sobre o verbo, sobre o sujeito. Na letra B, a coesão textual, a quem que o pronome oblíquo está se referindo. Na letra C, conectores, mas é uma conjunção adversativa. Legal? E embora é uma conjunção concessiva. E o que acontece? A adversidade e a concessão são ideias bem próximas, estabelece a ideia de oposição. O problema é que se você substituir um pelo outro, o mais vai trabalhar com verbos no modo indicativo e o embora com verbos no modo subjuntivo. Vamos lá. Mas o fato é, olha lá, vê se você consegue substituir mais por embora. Embora o fato é que, não, embora o fato seja que, tá? Então, quando você substitui mais por embora, o mais é uma conjunção adversativa. Embora é uma conjunção concessiva. Você teria que fazer adaptações à frase. A adversidade e a concessão são ideias muito parecidas, muito próximas. Tá? Mas, olha lá. Chovia muito, mas fui à praia. Chovia muito, embora fui à praia. Você vê que a frase não encaixa. A substituição de uma conjunção adversativa pela concessiva sem adaptação da frase, sem alterar o tempo do verbo, não funciona. O sujeito do verbo superar é o termo nada. Vamos lá. Mas o fato é que até o momento nada
os supera. Nada supera os alimentos de origem vegetal. O pronome oblíquo os se refere a alimentos. Nada, o verbo, olha lá, supera está na terceira pessoa do singular, concordando com nada. Nada supera esses alimentos. O verbo superar está na terceira do singular, concordando com nada. Logo, nada é o sujeito. Você vê, se você substituir nada por muitas coisas superam os alimentos. Se você passar para o plural, muitas coisas superam os alimentos de origem vegetal. Você vê que o verbo acompanha, o verbo concorda com esse termo. Logo, esse termo exerce a função de sujeito. E a letra E. O sujeito do verbo impedir é DNA. Gente, DNA, olha lá, é ao DNA, está com preposição. Se está com preposição, esse elemento não pode exercer função de sujeito nunca. Certo? O sujeito do verbo impedir, tá? Olha lá. Direto ou indiretamente, substâncias fornecidas, substâncias impediriam danos ao DNA. Então, o sujeito do verbo impedir é substâncias fornecidas. Inclusive, o verbo está no plural porque está concordando com substâncias fornecidas. Ao DNA, danos ao DNA, está completando a ideia de danos. Isso aqui é um complemento nominal, na realidade. Então, confirmamos a resposta da questão número 1 é a letra D de dado. Questão número 2. O subtítulo de grão em grão, olha lá, de grão em grão, a galinha enche o papo. A gente que lembra, certo? Olha lá, menu anti-câncer. Então, vamos lá. Ao retomar um ditado popular, de grão em grão, a galinha enche o papo, estabelece com ele uma relação de intertextualidade. Sim, é um texto mencionando um outro texto. Tá? Um texto de origem popular, né? Que todo mundo conhece. De grão em grão, a galinha enche o papo. Certo? Maravilha. Então, no subtítulo, que nem está aqui, mas você está dizendo que está no subtítulo, certo? Que está fazendo referência não a uma intertextualidade que esteja num texto explícito, mas num texto que tá no conhecimento popular. Todo mundo lembra essa frase. Então faz referência realmente a esse ditado, esse provérbio popular. Aqui está no consciente ou no subconsciente de todos. É essa a resposta já. Há ambiguidade no texto. Que ambiguidade? Duplo sentido, menu, anticâncer. Então, o que nós... Eu só consigo interpretar uma coisa aqui, não duas. Não há uma dupla possibilidade de interpretação. É que existem alimentos que são bons, tá, para a pessoa se defender, por isso contra o câncer. Então não há ambiguidade. Também não vejo comparação. Não há comparação. O menu de câncer está sendo comparado com o quê? Tá? Letra D. O subtítulo de grão em grão, né, ele volta a falar sobre a relação de intertextualidade, mas estabelece com o título menu anticâncer, não. Ele estabelece uma relação de intertextualidade com o provérbio popular, com uma coisa que está externa ao texto. Não com uma coisa... Até porque, olha só, se é intertextualidade, tem que ter uma relação entre textos. Tem que fazer uma relação com o texto que não está aqui, que é de uma outra pessoa, ou uma coisa de conhecimento geral, mas que não seja daqui. Se ele está fazendo referência ao título do texto, então seria, olha lá, seria um subtítulo fazendo referência ao título, todos estariam dentro do mesmo texto. Então não seria uma relação entre textos. Todos estariam dentro do mesmo texto. Tá, isso é uma coisa absurda. Tá? O subtítulo de grão em grão, ao retomar um ditado popular, sim, até está legal, estabelece com ele uma relação de contradição. Não é uma relação de contradição, uma relação de intertextualidade. Beleza? Maravilha. Vamos lá, vamos então para a questão número 3.
É aí que entra e começa a pecar o cardápio do brasileiro. O cardápio do brasileiro entra e o cardápio do brasileiro começa a pecar. Vamos lá. A elipse dos verbos entrar e começar. A elipse. Eles estão explícitos, estão explicitados. Como é que pode haver elipse? Se você tem... Perdão, a elipse do sujeito dos verbos. Olha que distração. Não, o sujeito é o cardápio. O cardápio do brasileiro entra e o cardápio do brasileiro começa a pecar. A elipse do sujeito. Perdão, gente, eu me distraí. Letra B. O sujeito dos verbos entrar e começar é cardápio brasileiro. Aliás, não é cardápio brasileiro, é cardápio do brasileiro. Sim, é essa a resposta. O cardápio do brasileiro entra e o cardápio do brasileiro começa a pecar. O termo aí refere-se a cardápio do brasileiro. É aí. Aí é nesse momento, né, que está se referindo a alguma coisa que vem aí. Que não se refere a cardápio brasileiro. Num determinado momento em que o cardápio do brasileiro começa a pecar. O sujeito dos verbos entrar e começar é cidadão brasileiro. Não. O núcleo é cardápio. Do cidadão brasileiro, isso aqui é um adjunto adnominal. O cidadão brasileiro possui um cardápio. Certo? Então isso aqui é um adjunto adnominal de cardápio. É o cardápio dele, a ideia de posse. Então, isso tudo aqui, o cardápio do brasileiro é o sujeito. Isso tudo aqui, o cardápio do brasileiro. O núcleo é cardápio do brasileiro, é adjunto adnominal desse núcleo. O sujeito do verbo entrar não está posposto a ele. Está sim. Posposto está depois. Tá? Então, olha lá. Sujeito de entrar é o cardápio do brasileiro. Então, está posposto, vem depois. Então, o único comentário correto é a letra B de bola. Você vê muitas questões, gente, envolvendo comentários sintáticos, comentários morfológicos. Tá? Maravilha. Vamos lá. Vamos agora fazer... E comentários, só voltando, comentários até sobre relação entre textos, né? Como foi aquela questão anterior, que foi muito legal. Meu amigo fora é o verbo ir no pretérito mais que perfeito. Né? Pretérito mais perfeito do verbo ir. Eu fora ao teatro. Tu foras ao teatro. Então, fora, verbo. Elimino as alternativas A, D e E. Meu amigo fora lá fora. Olha que interessante. Fora, ele fora lá fora. Você vê que, inclusive, fora é pretérito mais perfeito, ficara também. Agora, vamos lá. Fora lá fora. Fora, lá dentro, fora. Da ideia de lugar. É um advérbio. Então, a gente já matou a questão. Verbo, advérbio. Beleza. Alguma coisa é um pronome indefinido. Ah, Rosenthal, mas ele está colocando pronome adjetivo. Sim, ele é um pronome adjetivo indefinido. Quando a gente fala alguém, alguém substitui um substantivo. É um pronome substantivo indefinido. Mas como o pronome alguma está ao lado do substantivo coisa, ele é um pronome indefinido, um pronome adjetivo, porque está ao lado de um substantivo, está determinando um substantivo. Então, ele é um pronome adjetivo indefinido. A nomenclatura está incompleta. Está faltando indefinido, mas está correto. E eu ficar ali sozinho qualifica o pronome eu, adjetivo, perfeito. Tá? Adjetivo, então pronome adjetivo, tudo isso está certo. Presenciando a ascensão, olha lá. A ascensão é um substantivo que se deriva do verbo ascender. Inclusive, vem até com artigo antes. Então, realmente é um substantivo. Beleza? Então, a resposta é a letra C. Só voltando aqui à letra B de bola. A letra B dança por causa de pronome adverbial, que não é um pronome. Fora é um advérbio. E ascender é verbo, mas a ascensão é um substantivo. Jogar é verbo, mas o jogo é substantivo. Transmitir é verbo, mas a transmissão é substantivo. Ascender é verbo, mas a ascensão é um substantivo.
Inclusive, você tem um substantivo até feminino. Então, questão número 4, letra C. Vamos lá, galera. Questão número 5. Quando há 3 meses... Opa, deu ideia de tempo passado, de tempo decorrido. É A do verbo haver. Elimino a letra A. Elimino a letra D de dado. E elimino a letra E. Então, questão número 5 é B ou é C. Quando há 3 meses disse-me que iria à Grécia, eu vou à Grécia, eu volto da Grécia. Se eu volto da Grécia, crase. Olha lá. A resposta tem que ser a letra B. Para visitar a sua tia. Ah, Rosenthal, nesse caso aí nós não temos uma crase facultativa? Não. Mas sua não é pronome possessivo e o emprego do artigo é opcional antes do pronome possessivo? Sim, o emprego do artigo é opcional. Só que para que você tenha a crase, você tem que ter 2 As, certo? Só que o verbo visitar, gente, verbo visitar, quem visita, visita alguém. É verbo transitivo direto. Qual é a consequência disso? Um A já não existe, que é a preposição. E o outro A é opcional, por causa do pronome possessivo. Então, se eu substituir por tio, eu tanto posso falar visitar seu tio, como visitar o seu tio. Então, na realidade, gente, olha lá, eu posso ter só o artigo ou nada. Preposição A não pode existir. E o artigo é opcional antes do pronome possessivo. Então, mesma coisa. Eu posso ter só o artigo A antes de sua tia ou simplesmente não ter nada. O artigo é opcional e a preposição não existe. Eu posso usar o artigo, só o artigo ou nada. Se ele está usando alguma coisa, é só o artigo. Beleza? Maravilha. Vi-me na obrigação de ajudá-la a resgatar. Antes de verbo não pode haver crase nunca. As milhas às quais tinha direito. Olha lá, o termo antecedente é as milhas. É as milhas, feminino e plural. Então eu trabalho com as quais. Só que quem tem direito a alguma coisa. Preposição a, que é exigida por direito, mais as quais, crase. Resgatar os materiais aos quais tinha direito. Se eu substituir as milhas por os materiais, que é masculino, fica resgatar os materiais aos quais tinha direito. Maravilha. Confirmamos. Questão número 5, letra B de bola. Questão número 6. Vamos lá. Assinale a opção, olha lá, quanto a... que assinale a alternativa correta quanto à regência e a crase. O delegado, a letra A, já dança. Certo? O delegado a que me referi. Quem se refere a alguma coisa. Certo? Então, o delegado a que me referi. O verbo referir-se pede, exige a presença da preposição a, que tem que ser inserido antes do pronome relativo. Chegará às 18 horas, abrirá a delegacia e procederá. O verbo proceder no sentido de realizar transitivo indireto, regendo a preposição a. Então, tinha que haver crase aqui. Procederá à leitura. Procederá ao estudo. Então, 2 erros. Letra B. A contribuição de Glauber Rocha, de que lhe falei, eu lhe falei da contribuição de Glauber Rocha. Eu lhe falei de alguma coisa. Mas aí nesse caso você não teria 2 objetos indiretos? Eu falei de alguma coisa a alguém? Não, porque isso aqui na realidade, gente, por incrível que pareça, não é um objeto indireto. Isso aqui é um adjunto adverbial de assunto. Que pode ser precedido pela preposição de ou pela preposição sobre. Só que se você usar sobre, você não vai poder usar que. Você falaria a contribuição de Glauber Rocha sobre a qual, olha lá, eu lhe falei sobre
a contribuição de Glauber Rocha. Eu falei a você, eu falei aos alunos sobre a contribuição de Glauber Rocha. Ou eu falei a você, eu falei aos alunos, e nesse caso o lhe substitui justamente esse a alguém. Aqui sim é objeto indireto, é para quem eu estou falando isso. Esse termo aqui exerce a função de OI. Mas eu falei a esse grupo, a esses alunos, eu falei a alguém de alguma coisa sobre a contribuição de Glauber Rocha, ou falei a esse grupo, falei a alguém da preposição de com artigo a, contribuição de Glauber Rocha. Isso aqui está certíssimo. E a contribuição chama-se Deus e Diabo na Terra do Sol. Essa letra B está perfeita. Tá? Então esse de que, na realidade, você não tem dois objetos indiretos ligados ao verbo falar. Você tem um, que é o pronome oblíquo lhe. O de que é o assunto sobre o qual eu falei. É um adjunto adverbial de assunto. Temos intenção, quem tem intenção de alguma coisa, perfeito. De encaminhar os processos, quem encaminha alguma coisa, os processos a alguém. A diretoria ao diretor, certo? Assim que os pareceres tiverem sido submetidos à apreciação... Opa, aqui está o erro, está faltando a crase. Submetidos à apreciação, submetidos ao estudo do chefe do posto de saúde. Está faltando a crase aqui. Os carros de cujos donos eram traficantes. Gente, cujos donos é sujeito do verbo ser. Cujos donos é sujeito. Cara, se isso aqui é sujeito, ele não pode ser preposicionado. Então, primeiro erro. Então, erro de regência, uma preposição que foi mal inserida. Foram revistados, embora ninguém conhecesse o traficante, o fazendeiro negociava. O fazendeiro negociava com o traficante. Então, está faltando a preposição com que ou com quem o traficante, o fazendeiro negociava. Então, alguns erros aí na letra D de dado. Confirmamos a resposta à letra B. Vamos lá, questão número 7. Assinale a alternativa em que a flexão de todos os verbos esteja correta. O motorista saiu ileso de grave acidente, embora houvessem... Gente, aquilo que eu falo não é exatamente erro de flexão, aqui é mais erro de concordância. O verbo haver está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, ele só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular, embora houvesse muitas evidências. Letra B. O requerente referiu seus artigos 50 e 68, os quais... Então, esse aqui se refere a artigos 50 e 68. Esses artigos amparam seu direito. Esse que aqui, gente, que é pronome relativo, está exercendo a função de sujeito. Quando o pronome relativo exerce a função de sujeito, o verbo é obrigado a concordar com o antecedente. Quem é antecedente? Artigos 50 e 68. E esse termo está no plural. O verbo amparar, então, tem que estar no plural, que amparam seu direito. Então, o certo seria amparam no plural. Letra C. Quando já fazia 10 minutos que a sessão tinha começado, quando já fazia... Gente, é o verbo fazer no sentido de tempo passado, de tempo decorrido. Ele é um verbo impessoal, ele não tem pessoa e não tem sujeito. Ele só pode ser flexionado na terceira do singular. Perfeito. Que a sessão tinha começado, nenhum dos parlamentares, nenhum encontrava-se. O verbo encontrar está concordando com o núcleo do sujeito, que é nenhum. Está no singular concordando com nenhum. Perfeito. É essa a resposta. Letra D. Não se premiam os fracos. Quem premia alguma coisa, os fracos seria objeto direto. Eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser, formou a voz passiva. Este termo que exerceria a função de objeto direto assume a função de sujeito, está no plural, o verbo está no plural. Perfeito. Ah, então a letra D serviria como resposta? Não, porque nós temos um erro no fim. Olha lá. E esse erro, engraçado que esse erro aqui é diferente dos outros. Os outros são erros de concordância. Esse aqui é um erro de flexão.
Esse é um erro de flexão. É o verbo obter. O verbo obter se deriva do verbo ter. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Tivemos, tiveste, tiveram, tiveram, obtiveram. Questão número 8. Mais uma questão de análise, né? Maravilha, vamos lá. Questão número 8. O uso do verbo entrar na penúltima frase constitui equívoco de flexão. Então, olha lá, o verbo entrar. É fundamental que os servidores que requereram tal afastamento sejam notificados para que eles, servidores, entrem. Não, entrem, está flexionado corretamente. Então, está flexionado, está no plural, flexionado corretamente. Então, você vê, o primeiro é quanto à flexão, quanto à conjugação. Letra B. Há o uso inadequado de vírgulas separando a expressão de acordo com o último relatório. Vamos lá. De acordo com o último relatório, gente, isso aqui é um adjunto adverbial gigantesco. Um adjunto adverbial gigantesco. Então, essa vírgula que está isolando aqui, essa vírgula é perfeita. É um adjunto adverbial com 200 palavras. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palavras. Um adjunto adverbial com 11 palavras, um adjunto adverbial deslocado para o início do período. Então, obviamente, essa vírgula não só pode ser usada, ela tem que ser usada, ela é obrigatória. Então, o uso de vírgulas, né, na realidade é só uma vírgula, porque está iniciando o período, o uso dessa vírgula ela é perfeito. O uso do verbo requerer constitui erro porque está no infinitivo flexionado. Bom, primeiro, o emprego do infinitivo flexionado existe. Como é que o infinitivo... Aliás, todos os verbos do infinitivo pessoal ou flexionado, que é a mesma coisa, todos os verbos são regulares. Mesmo os verbos mais irregulares do mundo, que são os verbos ir e ser, que são mais do que irregulares, são anômalos. Mesmo esses dois verbos, no infinitivo pessoal, eles são verbos regulares. Então, se você quiser conjugar, tá, o infinitivo, basta você pegar o verbo no infinitivo e completar com mais nada, zero aqui, quer dizer que além do infinitivo você não acrescenta mais nada. ES, zero, MOS, DES, EM. Por exemplo, vamos lá, verbo ser, que é um verbo anômalo. Eu quero conjugar o verbo ser no infinitivo. Pego o verbo ser e complemento, olha lá. Aqui, por exemplo, na primeira pessoa do singular, não acrescento mais nada. Então, ser. Aqui eu acrescento ES, seres. Ser na terceira, sermos, serdes, serem. Ir, ires, ir, irmos, irdes, irem. Estar, estares, estar, estarmos, estardes, estarem. Requerer, requerer, requereres, requerer, requerermos, requererdes, requererem. É importante vocês requererem o material. Requererem está no infinitivo pessoal. Requererem, tá? É importante vocês estarem aqui cedo. É importante vocês irem cedo ao teatro. É importante nós irmos cedo ao Maracanã. E assim vai. Só que o verbo requerer sequer está no infinitivo. O infinitivo é requerer, requereres, requerer, requerermos, requererdes, requererem. Requereram é o pretérito perfeito do indicativo. E está corretamente flexionado. Os servidores requereram alguma coisa. Então, não está no infinitivo, está corretamente flexionado. Letra D. O uso do verbo houveram concorda com pendências administrativas. Houveram. Houveram policiais, existiram policiais. Bom, aí muitas coisas. O verbo haver está no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. A frase está errada. O certo é houve policiais. E nesse caso, o verbo haver, por ser um verbo impessoal, por não ter pessoa, por não ter sujeito, ele só pode ser flexionado na terceira do singular. Ele não pode estar concordando com nenhum elemento. O sujeito é inexistente. O verbo é obrigado a concordar com o sujeito. Só que como o sujeito é inexistente, o sujeito não existe, o verbo vem para aquela pessoa neutra. Qual é a pessoa neutra? É a terceira pessoa do singular.
Então o verbo não poderia concordar com policiais. Isso é um erro crasso. Inclusive a frase está errada, o texto está errado. E a letra E. Há frases fragmentadas. Trata-se, na verdade, de orações subordinadas de trechos sentenciais anteriores. E é verdade, isso é verdade. Olha lá. Considerando os pedidos encaminhados que foram arquivados, considerando, na realidade, não deveria haver ponto depois de anterior. Tá? Deveria haver uma vírgula. É fundamental que os servidores que requereram tal afastamento sejam notificados. Para que, gente, isso aqui, para que dá uma ideia de finalidade, introduz uma oração subordinada adverbial final. Se a oração é subordinada, ela tem que ter uma oração principal. E essa oração principal tem que estar no mesmo período, mesma coisa. É fundamental que os servidores, aqui, considerando tais pedidos, é fundamental. Vem cá, considerando tais pedidos, também introduz uma oração subordinada. A frase, para fazer sentido, o que caracteriza uma frase é o sentido completo. Isso aqui, sozinho, considerando os pedidos que foram arquivados no ano anterior, isso aqui só desse ponto aqui a esse ponto, o sentido está completo? Não, não está. Por quê? Porque na realidade, isso é uma oração subordinada que está solicitando a presença de uma oração principal. Mesma coisa, quando você começa a ler aqui, para que entre em contato com o setor de pessoal o quanto antes. Isso aqui, do para até antes, esse fragmento, isoladamente, de ponto a ponto, se está de ponto a ponto, é uma frase. Se é uma frase, tem que fazer sentido. Está fazendo sentido? Óbvio que não, porque isso aí seria uma oração subordinada. Uma oração subordinada adverbial final. Ela tem que estar no mesmo período que a oração anterior. Então, aqui depois de notificados, não deveria ser ponto, mas sim uma vírgula. Por isso que ele fala que as frases estão fragmentadas, o texto está fragmentado, e ele está isolando as orações subordinadas, o que é uma coisa completamente equivocada, que gera erro gramatical, gera incoerência textual, enfim. Por isso que chegamos à resposta, que é a letra E. Vamos lá? Questão 9. Aqui é uma questão de emprego de conectores. Apesar de incluir o aspecto, apesar de dar uma ideia de concessão, visto que de causa. Você não pode substituir um pelo outro de jeito nenhum. Então, apesar de incluir, embora inclua, aí sim eu trabalharia com conector de caráter concessivo. Prevalece na região o esquema de parcerias, no qual está fazendo referência aqui, no qual é masculino e plural, é esquema. Esquema dá ideia de lugar? Não. Se esquema não dá ideia de lugar, não posso substituir por onde de jeito nenhum. Onde, a gente só pode usar onde se der ideia de lugar. Tá? Então, onde, pronome relativo, ele só pode ser empregado com ideia de lugar. Então, prevalece na região na qual eu nasci, onde eu nasci, porque estaria se referindo à região. Mas você vê que esse no qual não se refere à região, porque região é feminino, e no qual é em, mas o qual. O pronome relativo é masculino. Então, ele está se referindo a um elemento masculino. Quem é o elemento masculino? É esquema. Esquema da ideia de lugar? Não, então eu não posso trabalhar com onde. Aqui, ó. Embora algumas instituições locais auxiliem os proprietários na definição de sistemas de manejo de dejetos e alternativas econômicas à criação de suínos, falta ainda uma coisa. Falta também a Então, isso aqui acontecia. Falta ainda uma política mais eficiente. Então, olha só. Falta ainda uma política, parece que ser a única coisa que está faltando. Quando você fala falta também uma política, é que além de faltar essa política, falta mais alguma outra coisa. Então, o também estabeleceria uma ideia de soma, o que o ainda não estabelece. Então, há uma alteração muito clara. A letra D está perfeita, porquanto
é um conector que dá a ideia de causa de explicação, porquanto é sinônimo de porque, já que, visto que, dado que, uma vez que. Né? Emprego de conectores. Perfeito. Pois. Pois é outro que é sinônimo de porque, já que, uma vez que, dado que, porquanto. Agora, desde que não. Desde que ou é condicional, dependendo do contexto, ou é condicional, ou é temporal. Nunca vai dar ideia de explicação de causa. Tá? Desde que ele chegou, todos ficaram felizes. Quer dizer, naquele momento em que ele chegou, tempo, todos ficaram felizes. Agora, desde que ele faça o trabalho, a situação será resolvida. Desde que, caso ele faça o trabalho, a situação será resolvida. Aqui você nem consegue substituir o pois por desde que. O processo, até o ouvido mesmo, né, condena essa construção. O processo de representação política padece de grave vício, desde que os eleitos não estão efetivamente. Você vê que nem faz sentido a frase. Tal, desde que nessa construção jogaria o verbo para o modo subjuntivo, desde que os eleitos não estejam, aí até se encaixariam, mas aí mudaria a ideia de causa, de explicação, para a ideia de condição. Enfim, o pois e o desde que jamais significariam a mesma coisa. Bom, por fim, questão número 10. Tá? Vamos lá. Outra questão que ele está trabalhando com análise, né? Então, as crases estão devidamente assinaladas. Dirijo-me a Vossa Senhoria. Gente, Vossa Senhoria é um pronome de tratamento. Antes de pronome de tratamento, não pode haver crase, exceto dona, dama, madame, senhora e senhorita. Porque esses 5 pronomes de tratamento, dona, dama, madame, senhora e senhorita, admitem a presença de artigo. E aí basta ver se há preposição. Quem se dirige a alguém, a preposição a existe. Se fosse simplesmente senhora, dirige-me a senhora, haveria crase. Mas dirijo-me a vossa senhoria, a vossa majestade, a vossa excelência. Dirige-me a você, que também é pronome de tratamento. Nenhum deles pode ter crase. Beleza? Então essa crase aqui é absurda. Enumerando as ações de 1 a 15. Gente, olha só. Antes de 1, eu tenho tão somente a preposição de. Se eu só tenho preposição antes de 1, eu só posso ter preposição antes de 15. Então, as duas crases estão erradas. As duas crases estão erradas. Tá? Vamos lá. O que está absolutamente claro é isto. Nada pode ser confirmado sobre a queda do Airbus 330. O pronome destacado retoma algo citado? Não. Algo já citado? Não. Retoma um elemento que vai ser citado ainda. O isto, na realidade, ele não é anafórico. Anafórico é fazer referência a termos anteriores, a termos já citados. Na realidade, o isto está se referindo ao elemento seguinte, que é o fato de não haver ainda nada confirmado sobre a queda do Airbus 330. Então, ele está se referindo ao elemento seguinte, um elemento que ainda vai ser citado. Ele é catafórico e não anafórico. Anafórico é antecedente. E catafórico é o termo seguinte. Catafórico. Letra C. Alice foi visitar a mãe dela no final de semana e o Tiago também. Essa frase é ambígua, isto é, tem duplo sentido. Sim, tem duplo sentido. Alice foi visitar a mãe dela, beleza. E o Tiago também. Aí você não sabe se o Tiago foi visitar a mãe dele ou a mãe da Alice. Então gera dúvidas. Tá? Gera dúvidas. E ainda, depois, ainda mais, hein? Agora lendo também, ainda consigo enxergar uma outra possibilidade. A Alice foi visitar a mãe dela no final de semana e o Thiago. Parece que ainda existe uma terceira possibilidade de interpretação, que a Alice foi visitar duas pessoas. A mãe e o Thiago. Cara, olha só, existem 3 possibilidades de interpretação dessa frase. Então tá muito clara a ambiguidade. Letra D.
Se na frase houve um comentário incorreto, o termo destacado, que é comentário, for flexionado no plural, todos os termos também irão obrigatoriamente para o plural. Não. O um vai para o plural, uns comentários. Beleza. Uns comentários. O incorreto também vai para o plural, incorretos. Agora, o verbo haver não. Esse aqui não muda, houve. Porque nós até vimos na outra questão, o verbo haver no sentido de tempo passado, de tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. Ele só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. Então, nem todos os termos vão para o plural. O artigo vai, o adjetivo vai em concordância com o comentário, mas o verbo não. Verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Só pode ser flexionado na terceira do singular. Por fim, letra E. Se na frase a saúde é um produto de um amplo espectro de fatores relacionados com a qualidade de vida, os termos destacados D1 e com A forem substituídos, o sentido da frase mudará. Olha lá, a saúde é um produto de um amplo. Produto de um amplo quer dizer ele resulta de um amplo espectro de fatores. Tá? Ele provém. Então dá uma ideia de origem. É produto, é resultado de um amplo, é consequência de um amplo espectro de fatores. Então, certo? Então, a ideia com o emprego da preposição de é uma ideia de origem. Quando você trabalha com a preposição com, a saúde é um produto com um amplo. Então, parece que esse produto ele é composto desse amplo. Realmente, há uma mudança muito clara de sentido. Então, nesse primeiro caso, se eu substituir D1 por com 1, realmente a mudança de sentido se faz muito rara. Mas no segundo exemplo, não. Fatores relacionados com a qualidade de vida. O que é relacionado a alguma coisa ou com alguma coisa. Então, se você substituir com A por A com crase, não há alteração semântica. Então, o sentido da frase continua exatamente o mesmo. Então, no primeiro caso, há uma mudança de sentido, mas no segundo, não. Tá? Eles continuam os relacionados com a qualidade de vida. Beleza? Então, confirmamos a resposta letra C. Valeu, galera. Eu acho que deu para ficar bem clara, bem claro o perfil da banca, a CAF. Né? Você vê que é muita questão de comentário envolvendo muitas coisas, envolvendo intertextualidade, sentido, ambiguidade, enfim, regência, mudança de significado, função sintática, se o verbo concorda com um termo ou com outro. Então, muita questão em que vai exigir de você análise da frase. Tá? E outros, além disso, você vê questões de crase, de regência, de concordância junto com flexão verbal. Então, é uma banca que é muito rica, que trabalha com provas muito bem feitinhas, sim. Valeu, galera! Maravilha! Continuem junto aí, vocês continuem juntos comigo. Nós estaremos sempre oferecendo a vocês ferramentas de estudo para todas as bancas. Um grande abraço para todos.